8. São 13 versículos apenas, leremos, portanto, o capítulo todo. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então ouvi os 7 anjos que acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto do altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os crentes sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar, e o atirou de volta à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, mistura de sangue, e atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessa água, porque se tornaram elas amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse, e na sua 1/3 parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Até o final do capítulo. Agora, Pai, nós vamos meditar na Tua palavra. Trata conosco e fala conosco, de modo que esses momentos, Pai, agora sejam de profunda reflexão, de completa atenção. Senhor, que neste momento nenhuma só pessoa aqui seja objeto de perturbação, de sono, de inquietação, de molestamento, de maus pensamentos por conta da ação satânica do nosso inimigo. Meu Deus, eu repreendo o valente e declaro que este auditório é Teu, e que o Teu Espírito, e só Ele, o Espírito Santo, fale conosco nesta noite, e que vá para muito longe daqui qualquer espírito demoníaco, qualquer demônio. Nós não aceitamos a sua presença neste local. Pai bendito, fala conosco e trata conosco, de modo que nós sejamos pastoreados pela Tua palavra,
é a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus diga amém. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Graças a Deus. Tem mais letrinha aí? Tem um cântico que nós vamos cantar aqui, que é um canto belíssimo. Esse cântico, quem sabe muito é o Sidney, é o Ademir, é o Onésio que não está aqui, o Cláudio, o Joás, é o pessoal da velha guarda. É um cântico, pode botar a letra aqui. A letra já está aí ou não? Tá? Quem conhece esse cântico? Aí, ó. É só o pessoal Jurassic Park. Ok. Então vamos cantar aqui para a moçada. Vamos cantar todo mundo, porque vale a pena. É um cântico muito bonito, muito legal. Facinho, facinho, facinho. Isso daí, na verdade, quando a gente cantava, isso daí chamava corinho, não é? Vamos cantar os corinhos, irmãos. E aí a gente cantava os corinhos e tal. Vamos lá? Ré maior. Se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vida. De novo. Se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vida. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vida. De novo. Começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Vamos ficar de pé agora. Esse foi o ensaio para aprender. Agora nós vamos cantar para valer. Solta a voz, estufa o peito e vamos fazer o templo tremer. Se não é na oração, é no cântico. Se orarmos, olha o que é que diz o cântico. Se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vida, ou vidas. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. É tão simples, tão fácil, tão rico, tão lindo e tão bíblico. Não é isso? Vamos cantar de novo? Se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vida. De novo. Se começarmos a orar, bem forte, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vida. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Se
começarmos a orar. Bem firme! Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Amém. Vamos dar uma palma gostosa para Jesus? Amém. Pode sentar, meu irmão. Pode suspender a tela aqui, o Isaac. Suspende a tela que eu vou pregar lá naquele cantinho lá. Eu preciso da mesa. Agora, Pai, nós vamos ouvir a Tua voz. Fala conosco. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, os estudos que a gente faz da palavra de Deus, eles produzem uma edificação muito grande na vida da gente. E estudar o livro do Apocalipse tem sido para mim uma experiência agradabilíssima, de descobertas, de novas compreensões, de entendimentos que outrora faziam-me engasgado. Estudar aqui na escola bíblica dominical o livro do Apocalipse trouxe para mim muito crescimento, muito crescimento. Os 5 primeiros capítulos do Apocalipse, eles apresentam o Cristo da glória no meio da sua igreja, sondando, corrigindo, encorajando, confortando, motivando. As 7 igrejas da Ásia recebem 7 cartas. Aquelas cartas revelam que aquelas igrejas aparentam ser aos olhos dos homens e o que de fato elas são aos olhos de Deus. Esmirna, Tiatira, Pérgamo e assim por diante, Filadélfia, Éfeso. Igrejas que tipificam e exemplificam a semelhança entre todas as igrejas da face da terra. Quando você chega aí nos capítulos 4 e 5, você vai encontrar o Deus Criador do trono, o Deus Criador no trono, e Jesus Cristo, seu Filho, também no trono, e lá ele é tipificado como o Cordeiro de Deus. Igualmente a gente vê o poder de Deus instalado no cenário do Apocalipse na medida em que a gente vai lendo. Sobretudo, o poder que está nas mãos do Cordeiro, aquele que tem o livro da história da humanidade nas mãos e que faz todas as coisas acontecerem segundo o seu querer.
os capítulos que vêm na sequência apresentam quadros de sofrimento da igreja, dos juízos sobre todos os inimigos da igreja, do triunfo glorioso de Jesus Cristo, cercado pelos seres viventes e pelos 24 anciãos. Os 7 selos descrevem então os movimentos que caracterizarão a presente era, os nossos dias. São visões de paz e de guerra, tempos de dores de parto, e esse tempo sujeito à revelação da ira de Deus. À medida que você vai lendo sobre os selos, os seus olhos vão tendo visões de paz, de guerra, de fome, de morte, de perseguição. A igreja sendo afligida, esmagada aqui, ali e acolá. Mas vê também o prenúncio do juízo de Deus sobre os seus inimigos, que se arvoram contra a igreja. E à medida que os selos são abertos no céu, efeitos tremendos acontecem na terra. Na verdade, o céu comanda a terra. E diz a Bíblia que Jesus abre os selos. Ele está encarregado de todo o programa. Ele tem a coordenação de tudo nas mãos. A história é Ele quem a dirige. E nos primeiros 4 selos, nós vemos a ira de Deus misturada com a sua graça. Mas a partir do 6º selo, há o derramamento da ira de Deus, dando-se a impressão de que o dia do juízo chegou. Os selos falam do sofrimento da igreja perseguida pelo mundo. Os selos mostram aquilo que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando particular atenção à igreja sofredora e perseguida. As trombetas falam do sofrimento do mundo incrédulo em virtude das orações da igreja. E agora eu quero que você preste atenção, porque eu vou entrar no capítulo 8º, onde eu li. Tudo isso que eu falei estão nos 7 primeiros capítulos do Apocalipse. As trombetas, começando no mesmo ponto, elas descrevem o que vai acontecer na história até o retorno de Jesus, e dando uma ênfase muito grande no sofrimento que o mundo vai passar, como expressão de advertências e de juízos divinos. Tanto os selos como as trombetas, de repente diz a Bíblia que há um interlúdio, e o capítulo começa e há um silêncio de meia hora no céu. Tudo se aquieta, existe um intervalo, um silêncio. Antes desse tempo, o que tinha no céu era regozijo. A música que era entoada por todos os locais do céu, o que havia era a celebração da igreja, dos querubins, dos anjos. O que havia era o júbilo do universo. Agora, a música cessa, os exércitos celestiais se aquietam, o céu fica em silêncio. E aí a Bíblia revela uma coisa magnífica para ouvir a oração dos santos.
Meu irmão, eu quero que você leia esse capítulo em casa de novo. O céu se aquieta para ouvir a oração dos santos. Isso implica dizer que quando os crentes oram, todo o céu faz silêncio para que se possa escutar aquilo que se ora. As necessidades dos crentes significam muito mais para Deus agora do que a música, do que o séquito celestial em aplausos e coros glorificando o seu nome. Deus faz todo mundo ficar quieto, Deus faz cessar tudo quanto a musa canta, e ouve a oração do povo dele. Eu me encanto com isso, sabe, irmãos, eu fico encantado com isso. As orações dos crentes, elas sobem para o céu, conforme diz o verso de número 4. Agora eu não quero que você fique prestando atenção e nem lendo a Bíblia. Olha aqui para mim, fecha a tua Bíblia, você vai ler em casa. Agora não, presta atenção em mim aqui. Olha só, eu não quero que você perca absolutamente nada. Eu estudei muito e preparei muito bem, e portanto eu quero que você acompanhe a minha linha de raciocínio. Não deixa nada e ninguém tirar você da sintonia. Orar não é somente um exercício meditativo. As nossas orações, diz a Bíblia, que sobem à presença de Deus. Quando nós oramos, nós nos unimos a Deus no seu governo moral, ao mundo. A igreja se associa na governabilidade da terra quando ela ora. Assim como o juízo de Deus veio ao Egito, como resposta do clamor do povo que rogava justiça, Deus faz a história mudar. Do Egito daquela época e do povo de Israel. As orações dos santos, elas provocam o justo juízo de Deus sobre os ímpios. O mesmo incensário que leva as orações é o incensário que derrama o juízo. O mesmo fogo que queimou o incenso sobre o altar causa destruição sobre a face da terra. As orações dos crentes, elas desatam a vingança de Deus. Não a minha, a de Deus. Os trovões, vozes, relâmpagos e terremotos são sinais da advertência do julgamento de Deus que está se aproximando. Eu vou falar sobre isso já já. O mundo que perseguiu e que oprimiu a igreja, agora está sendo alvo do juízo divino em resposta exatamente das orações dos crentes. Meu irmão, todo este barulho, toda esta celeuma, toda essa injustiça que campeia pelo mundo, toda essa coisa terrível que vem sobre a igreja, todas essas perseguições, seja pelo Estado Islâmico, seja pelo teu vizinho, isso vai acabar, porque as orações terão eficácia e resultado no dia de Deus. Sabe, quem toca na igreja, toca na menina dos olhos de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui, meu irmão. Quando eu falo que quem toca na igreja, toca na menina de Deus, eu não estou falando da igreja institucional, não estou falando que quando alguém toca na igreja presbiteriana, quando alguém toca na IURD, quando Deus toca na Assembleia de Deus, quando alguém toca na IURD, na presbiteriana, nada disso. Quando eu falo, quando alguém toca na igreja, está tocando na menina dos olhos de Deus, eu estou dizendo que quando alguém toca em mim, e quando alguém toca em você, está tocando em Deus.
Naquele dia, quando ele estiver separando bodes de cabritos, bodes de ovelhas, ele vai dizer aquelas ovelhas que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. E vai dizer àqueles que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estava nu e não me vestiste, eu era forasteiro e não me abrigaste em casa. E eles vão dizer: Senhor, mas quando foi que nós te vimos com fome, com sede, nu? Quando foi, Senhor, que o Senhor esteve preso e nós não fomos te visitar? Ele diz: sempre que deixaste de fazer a um dos meus pequeninos, quando você deixou de fazer isso para o Osmar, para o Pierre, para a Ângela, para a Débora, para a Nilda, você deixou de fazer para mim, e merece o castigo. Quando Saulo recebe cartas para prender os irmãos lá na Síria, e indo para Damasco, que era a capital da Síria, e ainda o é, indo para lá, na medida que ele vai, ele tem uma visão de luz muito forte, e diz a Bíblia que ele vai para o chão, e alguém diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele havia acabado de ajudar na morte, no sacrifício, no martírio de Estevão, e agora estava indo buscar a igreja que estava na Síria, para prender, para matar, para subjugar. E aquele senhor, aquela voz diz para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. O Saulo entendeu que quando ele perseguia qualquer irmãozinho daquele, ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você entenda, meu irmão, que nada escapa aos olhos de Deus. O julgamento de Deus cairá sobre o mundo em resposta às orações dos crentes. A palavra de Deus diz, e é Jesus quem fala: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Eu digo-vos que depressa Ele lhes fará justiça. Meu irmão, é a igreja que faz a história. As orações dos crentes provam que o altar e o trono estão muito próximos. As orações que sobem do altar chegam ao trono. Orar é algo extremamente sério. Quando nós oramos, nós estamos nos unindo ao que está sentado no trono. Altar e trono trabalham juntos. Nós somos cooperadores de Deus na medida em que nós oramos, e por isso nós não podemos nos afastar do altar do trono. E a gente só se aproxima pela oração. A oração tem o poder de trazer a autoridade do trono de Deus para a terra. Lá no capítulo 5, e não precisa de abrir, o verso de número 8, ele diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos crentes. E quando você vai para o capítulo 8, do versículo 3 ao 5, diz assim: e veio outro anjo, e se pôs junto do altar, e tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os crentes sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos crentes, desde a mão do anjo até diante da face do poderoso.
E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve relâmpagos, trovões e terremotos. Uau! Nem Spielberg consegue fazer uma cena dessa. Nós precisamos acumular incenso na presença do Senhor. E a gente só faz isso através do jejum e através da oração, até que vidas sejam quebrantadas pelo fogo de Deus. No Getsemane, Jesus faz uma pergunta inquietante para os seus discípulos. É aquela noite fatídica que antecede o seu martírio, noite de quinta-feira. Eles tinham acabado de cear, e Jesus separa dois, vão ali para orar, e Jesus separa mais 2 ou 3 discípulos, e começa a orar, e eles dormem, e Jesus faz-lhes uma pergunta: nem uma hora pudestes vigiar comigo? O Senhor Jesus nos mostra que orar 1 hora é o mínimo que se exige de um discípulo do Senhor Jesus. Nem 1 hora você pode vigiar comigo, nem 1 hora você pode orar comigo. No Apocalipse, diz assim: e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até a presença do soberano. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve trovões, relâmpagos, vozes e terremotos. Impressionante quantos princípios espirituais nós temos envolvidos aqui. As nossas orações, olha aqui para mim, irmãos, as nossas orações, elas estão guardadas diante de Deus. Diz a Bíblia que os anjos recolhem as nossas orações. Meu irmão, tudo que você ora, você pensa que não está sendo ouvido, a Bíblia diz que é tudo registrado e guardado, e é recolhido por um anjo. O incenso aqui pode significar as orações e a intercessão que o Filho de Deus faz por nós diante do Pai, o qual está sentado à direita de Deus e também por nós intercede, conforme Paulo em Romanos no capítulo 8 diz. E eu diria que o próprio Espírito Santo também faz por nós a mesma intercessão, conforme Paulo continua em Romanos no capítulo 8. E também da mesma forma o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que temos de pedir, nós não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a Bíblia diz que o anjo vem, toma as orações dos santos, mistura agora com a intercessão do Filho, com a intercessão do Espírito, que é o incenso, e os lança sobre a face da terra. Essas orações e a intercessão do Filho e a intercessão do Espírito, lançados de volta na terra, foram feitas sob um forte impacto, numa pressão tremenda. E diz a Bíblia que houve relâmpagos, trovões, vozes, terremotos. No capítulo 4, no versículo 5, eu vou ler: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Nós vemos aqui que do trono de Deus saem vozes altissonantes, relâmpagos brilham, trovões ressoam como explosões. O que é que significam esses relâmpagos e esses trovões? A princípio, eles nos falam do juízo de Deus e do seu poder julgador. Aqui no Apocalipse capítulo 8,
Porém, diz que esses mesmos sinais acontecem quando as nossas orações são lançadas de volta para a terra. Quando nós oramos, as nossas orações sobem como incenso diante de Deus. Então os anjos as pegam, juntam-nas ao fogo do altar, e depois disso, como proposta e como resposta às nossas orações, os anjos com os seus incensários jogam na terra essa mistura de fogo com incenso, e o resultado é de relâmpagos, trovões, vozes. As nossas orações, elas são como o vapor que sobe aos céus, que condensam diante de Deus e depois se transformam numa tremenda tempestade com trovões, vozes, relâmpagos, e caem sobre as nossas vidas. A oração é o canal por meio do qual o Senhor age na terra. Ele escolheu agir mediante a oração do seu povo. Deus faz acontecer por causa das nossas orações, e Deus não faz mais, porque nós somos pequenos pichotes na oração. Como Deus quer fazer. O Espírito Santo vem para produzir em nós o clamor, e quando existe um clamor verdadeiro, então Deus age, e o seu mover é fruto da oração. Deus, irmãos, quando eu falo mover é movimentar. Você está entendendo? Hoje nós vamos mover o poder de Deus, é? Tem acontecido? Se quisermos ver a igreja crescendo, se desejamos ver os poderes espirituais da cidade sendo abalados, as nossas orações têm que fazer os céus produzirem trovões, relâmpagos, terremotos. Deus tem que abalar esta igreja, Deus tem que fazer tremer a nossa casa, Deus tem que sacudir a cidade. Mas Ele só faz isso se a gente orar. Se quisermos ver a igreja abalando os poderes do inferno, nós temos que orar, porque o Senhor tomará essa oração ao trajeto de um bumerangue. Ele nos devolverá essas orações, vai nos lançar de volta as orações e fazendo tremer o lugar. E quando Ele fizer isso, não haverá fundamento espiritual que permaneça intacto, tudo vai tremer. Os poderes do inferno são abalados, saqueados, o espólio do reino das trevas. E aí, o cântico que nós cantamos aqui tem um embalo gostoso. Se começarmos a orar, esse templo treme, balela, porque você não ora. Mas se orar, o templo vai tremer, porque é bíblico. Isso que nós cantamos aqui é poesia bíblica, literalmente, porque Josué orou e a terra parou. Mas como a Bíblia fala que o sol parou, até nisso a gente copiou lá. A gente sabe que o que parou foi a terra, não foi o sol. Irmãos, observe que as orações são oferecidas no altar que está diante do trono.
É fascinante que sem o altar, as orações não possuem uma base adequada para serem oferecidas diante de Deus. Observe que o anjo misturou o fogo do altar com as nossas orações. Quando ele envia de volta as nossas orações, elas já não possuem a mesma forma de quando subiram, elas retornaram agora em forma de fogo. Fogo só vem se tiver oração para ser misturada com ele. Sem oração não há fogo. Oração e fogo se constituem numa mistura explosiva. E aí tem trovões, tem explosões, tem terremotos. Lembre-se mais uma vez que o fogo não vem sozinho. Tem que ter incenso subindo, que vai sendo depositado, guardado na presença do Pai. O destino final das nossas orações é voltar para a terra, mas quando elas voltam, elas vêm misturadas com fogo. Olha aqui para mim. Se quisermos fogo, nós precisamos levantar incenso de oração diante de Deus. O fogo destrói os entulhos do inferno que bloqueiam o fluir do céu sobre as nossas vidas. Nós precisamos de fogo, irmãos, para queimar aquilo que não presta. Às vezes pensamos que a obra do Senhor seja feita por grandes homens, e nós imaginamos que Deus está à busca de grandes homens. Não, Deus só quer gente que se ponha de joelho na presença dEle. Só isso. Não tem que ter formação acadêmica, não tem que ser pós-PhD, não tem que ter literatura, não tem que ser literato, não tem que ser cobrão do meio acadêmico. Só tem que ter joelho calejado. Só isso. E Deus vai mudar o curso da história do seu povo e da sua igreja. Quando nós oramos em linha, alinhados, em sintonia com o trono, coisas misteriosas acontecem. Irmãos, eu não sei explicar isso, mas a Bíblia diz que quando a gente olha e ora em sintonia com o trono, quando a gente está alinhado com o trono, relâmpagos trazem luz no meio das trevas, terremotos abalam os poderes do inferno, e as vozes celestiais revelam o Deus da criação sobre toda a terra. Engraçado. Teria sido coincidência o terremoto ocorrido quando a igreja primitiva lá de Jerusalém orou para Deus pela primeira vez diante das ameaças que João e Pedro haviam trazido? Eles ficaram apavorados, e diz a Bíblia que eles se puseram em oração, e eles pediram que Deus lhes desse mais ousadia, porque eles não recuariam diante das ameaças. E eu vou ler o texto, está lá em Atos no capítulo 4. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam. Teria sido coincidência? Por exemplo, o terremoto ocorrido na prisão, quando Paulo e Silas, apesar de presos, manietados e algemados no tronco, açoitados, machucados, eles começam a cantar e a orar, começam a clamar ao Deus de Israel. E diz a Bíblia o seguinte, eu vou ler:
E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, e cantavam a Deus, e os outros presos escutavam as suas orações, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões de todos. É mole? Seria coincidência? Diz o texto, que tendo eles orado, moveu-se o lugar, tremeu as bases do limiar, o chão tremeu, ia só escutando corrente quebrando, corrente quebrando, corrente quebrando, não ficou uma algema no lugar. Quando a igreja ora, coisas se movem. Pelo menos 3 e eu fecho a minha palavra. Move o reino dos homens. Quando a igreja ora, a vida dele muda. Quando eu estou falando dele, da igreja, daquele que está orando, eu como igreja, você como igreja, quando a gente está orando, a vida da gente muda. Não há quem nunca tenha ficado na decepção por não ter resposta de Deus. Se ele busca com seriedade, e se ele ora com seriedade, todo crente que ora, e ora diariamente, ele já experimentou o mover de Deus na sua vida, e seja em que área for, familiar, relacional, negócios, empresarial, na justiça, na saúde, não importa, quando você ora, há um mover de Deus sobre a sua vida, e o certo é que o segredo da nossa vitória não está na rosa ungida, não está no sal grosso, não está nas folhas de Jerusalém, não está nos galinhos das oliveiras de Jerusalém, não está na água que se traz do Rio Jordão. Isso é invencionice, isso faz parte da religiosidade. Eu diria que isso é jogada do diabo. Mas na oração, quem tem o poder de mover o reino de Deus é você. E não existe forma a não ser uma: joelho no chão. Não existe nenhum outro caminho a não ser de quebrantamento e de busca daquele que pode fazer todas as coisas. Você é capaz de dizer amém ou não? Mas a oração, ela move também o reino das trevas. Deixa eu dizer um negócio aqui para você, muito pessoal. Você já percebeu que quando, esses dias, estou falando porque uma pessoa fazendo uma pastoral, há uns 15 dias atrás, a pessoa disse assim para mim, crente, hein? Crente. A pessoa disse, ó pastor, e vocês fiquem tranquilos que eu não conto história quando é minha ovelha daqui, fica em paz, fica bem que não é ninguém daqui. A pessoa disse assim para mim, sabe pastor, eu não vou mais orar não. É um negócio maluco, parece que quanto mais eu oro, mais o capeta aparece. Eu falei, engraçado, né? Tem um adágio popular que diz que quanto mais reza, mais assombração aparece. Deixa eu dizer uma coisa para você, isto é verdade. Meu irmão, você quer ficar numa nice, você quer ficar no bem bom, continua sem orar. Tua vida fica legal, cara. E quando acontece uma desgraça, você tem uma explicação lógica,
você racionaliza, você fica fácil de resolver, incrível. Mas começa a orar. Meu irmão, toma hoje uma medida, eu vou começar a orar, e você vai ver o bulício desgraçado que virá sobre a sua vida, porque você vai começar a mexer com o inferno, porque quando a igreja ora, ela move os poderes do inferno. E aí é cutucar a onça com vara curta. Segura porque o bicho vem. Mas sabe, irmãos, quem está conosco é maior do que aquele que nos ataca. O Senhor é a nossa segurança e a nossa fortaleza. A partir do momento que você decidir sair da sua letargia, a partir do momento em que você acessar uma vida de oração constante, você deve estar preparado, porque o inferno virá com tudo para cima de você. Mas não tenha medo, o Senhor está contigo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Algumas razões pelas quais o inferno se move quando nós oramos. Primeiro, porque quem ora recebe o poder de Deus para aniquilar as forças de Satanás e os seus demônios. Eles estão soltos e agindo sobre a face da terra. Age na vida do teu marido, do teu vizinho, do teu empregado, do teu professor, do teu personal trainer. Ele age na vida da tua namorada, ele age na vida do teu filhinho de colo, ele age na vida de todas as pessoas para apoquentar a sua. Meu irmão, só tem um jeito de você arrebentar com ele, é na oração. Eu gosto de dizer o seguinte, que Satanás, ele se ri da minha vida devocional, das minhas leituras de Bíblia, ele se ri dos sermões que eu prego, ele se ri das visitas que eu faço, ele se ri dos aconselhamentos que eu dou, ele debocha do tipo de pastor que eu sou, e bota mais alguém para fazer crítica, e levanta outras pessoas para dizer um monte de besteira a meu respeito, e falo mesmo, e por aí está cheio, e um monte de gente dizendo, e diz. Só tem uma hora que esse desgraçado treme, é quando eu boto o meu joelho no chão, porque ele sabe que eu estou na presença do Todo-Poderoso, colocando as minhas orações, que são recolhidas pelos anjos, no altar do Soberano. Você quer fazê-lo tremer? Coloque-se de pé, diante de Deus, em oração. E você só faz isto com o joelho dobrado. Só tem uma maneira do crente ficar de pé quando ele se ajoelha. Só tem um jeito de você ficar de pé diante das mazelas pelas quais você tem vivido, é colocando-se de joelho. E você vai ver o que Deus vai fazer. Meu irmão, quem ora tem discernimento espiritual e não se deixa levar por essa bagunça que aí está na mídia e caminhando para uma concorrência doida. Meus irmãos, está cheio de gente proselitista. Olha só, quem ora transpõe a barreira entre o céu e a terra e entra na santa presença da majestade do Todo-Poderoso. E para encerrar, move a minha vida, move o reino das trevas, move a mão de Deus. E eu fecho. O profeta Daniel, ele orou, segundo a Bíblia, 21 dias. E ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele foi orando. Ele insistiu orando. E diz a Bíblia
que desde o primeiro dia que ele se pôs a orar, Deus pegou lá o seu anjo e enviou a resposta para Daniel. Mas o anjo chegou 21 dias depois. E quando ele chega, diz: Daniel, és homem muito amado, eu te sou enviado, fica de pé, porque eu vou falar contigo. Desde que você se pôs a orar, desde o primeiro dia, Deus me mandou trazer a bênção e a resposta para você. Mas eis que em vindo os príncipes da Pérsia me resistiram por 21 dias. E quando eu vi que eu não resistia, eu clamei ao Senhor e ele enviou o arcanjo. E o arcanjo, pá de cá, pá de lá, arrebentou com todo mundo e eu estou aqui. Ô meu irmão, oração é luta, oração é batalha. Não é sem razão que a coisa mais difícil na vida é orar. Você tem sono, você tem bocejo, você tem canseira, você tem agenda, você tem de tudo. Mas quando você ora, você move a mão de Deus a seu favor. Quando você ora, a mão de Deus vem sobre a sua vida. Deus ouviu Daniel, Deus ouve a mim, Deus ouve a você. Você quer que a mão de Deus se mova em seu socorro e que o milagre aconteça? Olha aqui para mim, e eu vou fechar. Para de reclamar. Vamos lá, quantas vezes aqui, meu irmão, neste ano você disse: eu vou jogar a toalha, não aguento mais. Ô vidinha desgraçada, que coisa horrível esse negócio de igreja, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Meu irmão, isso é verdade. Agora saiba de uma coisa, que se você fizer esse jogo, você faz parceria com o inferno. Agora você quer ser vitorioso, mete o teu joelho no chão, vá para o clamor, vá para a oração e deixa Deus abalar o teu ministério, deixa Deus fazer tremer o teu departamento, deixa Deus fazer uma bênção tremenda na vida dos teus comandados. Você quer uma igreja forte? Clame. Você quer um ministério poderoso? Clame ao Senhor. Você quer uma vida abundante, forte? Você quer um lar maravilhoso? Clame. Você quer uma família maravilhosa? Larga de lado aquilo que não presta e vai fazer o correto. Não faça o jogo do diabo. Clame ao Senhor, Ele vai te dar a verdadeira felicidade. Você quer ser uma pessoa próspera? Você quer ter um ministério ativo, maravilhoso? Meu irmão, vem aqui orar comigo, vem aqui na terça-feira, vamos juntos fazer, abalar esse lugar, porque se a gente orar, esse templo vai tremer. Nós precisamos de mudar o curso da nossa história, da nossa vida, da nossa igreja, da nossa casa, da nossa vidinha, do nosso ministério. Está na hora da gente parar de brincar de ser crente. Isso daqui é coisa espiritual, meu irmão. Coisa espiritual. Quantas pessoas que só vêm ao culto se ele tiver uma participação? Músico, por exemplo. O músico, se ele estiver na escala, ele vem. Se ele não tiver, não vem. Quer mudar isso? Vamos botar o joelho no chão, a cara no pó. Vamos botar a nossa boca no pó. E vamos fazer com que a nossa oração seja levada em essência e colocada no altar, diante do Todo-Poderoso. E Ele vai mandar de volta e fazer tremer o lugar. E vai mudar tudo. Eu vou orar com você, mas eu vou soltar uma música que há muitos anos eu coloquei essa música aqui. Eu quero soltá-la de novo. Há uns 8 anos eu coloquei essa música aqui, e eu quero que você curve a sua cabeça. E eu não quero que você saia do lugar, não quero que você vá embora, não quero que você se mexa,
Não deixa o diabo fazer aquilo que ele não conseguiu fazer até agora. Não deixa, fica no teu lugar e ouça, só ouça. Pode soltar, minha irmã. Só ouça. Ouça a letra desse hino. É lindo demais. Olha que impressionante a letra. Escutem. Escutem. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Pai. Misericórdia, Senhor. Fala com Deus, meu irmão. Jesus. Ó Deus. Muda, Jesus. Muda a nossa vida. Muda, Jesus. Quebranta, Pai. Mói a nossa vida. Jesus. Quebra, Senhor. Quebra, Jesus. Meu irmão, eu quero orar com você. Se você quer fazer um pacto de oração, se você tomou consciência de que as suas orações não são em vão, que elas são recolhidas pelo anjo, faça mais, muito mais. Eu quero orar com você. Aquele que quer, fica de pé no seu lugar. E agora, vem para o altar.
Você que ficou de pé, vem aqui. Em nome de Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, tem misericórdia, tem compaixão, Pai. Muda a história da nossa vida, Papai. Muda a história da nossa igreja. Muda a história da nossa família. Muda a história da nossa casa. Muda a história da nossa casa. Muda a nossa história hoje, Pai. Meu Deus, que nós nunca mais sejamos os mesmos. Que as coisas mudem a partir de hoje. Meu Deus, que coisas tremendas o Senhor faça acontecer, tremendas, tremendas. Que o Senhor faça tremer toda a nossa base, todo nosso ser. Quebra a nossa religiosidade, bota fogo, Senhor, na nossa vida. E trata conosco, Pai, trata conosco. Que nós sejamos igreja de verdade, não de faz de conta. Que a nossa vida seja para louvor do Teu nome, Pai. Que o Senhor faça a história acontecer através das nossas orações. Que nós Te busquemos, Senhor. Que nós Te busquemos. E que algo tremendo aconteça hoje na vida de cada pessoa que está aqui no Teu altar. Nós queremos a Tua graça sobre nós, Pai. Olha para cada um e vai tocando agora em cada vida, em cada pessoa, em cada cabeça. Meu Deus, e que coisas tremendas, profundas, significativas, lindas e maravilhosas o Senhor esteja fazendo agora acontecer na vida de cada um. Faz isto, meu Deus, faz isto na nossa fé, no nosso corpo, na nossa saúde, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, nos nossos filhos, na nossa empresa, nos nossos empregados, nos nossos patrões, nos nossos professores, nos nossos alunos. Faz algo tremendo na vida da nossa igreja e nós como igreja. Faz algo grande na igreja presbiteriana independente enquanto instituição. Meu Deus, faz com que essa igreja seja tremida pela Tua presença poderosa, como resposta da oração deste povo que está aqui na Tua presença, Pai. Oh Deus, faz coisas grandes nas nossas vidas. Fica conosco, Pai, e abençoa-nos muito. É a nossa oração no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Dá um abraço gostoso no seu irmão aí. E aí pode sentar, meu irmão. Um abraço.